Preparando-nos para toda segunda-feira, às 4 da tarde, estarmos aqui para transmitirmos para você o nosso estudo da lição desta semana, né, que é sobre o Evangelho de João. Muito obrigado a você que está chegando agora também no canal do YouTube. Estamos começando a nossa live. Nós vamos fazer aqui o nosso estudo da lição desta semana. Estamos estudando nesse trimestre sobre o Evangelho de João. E hoje nós vamos fazer um estudo extraordinário sobre o prólogo, né? Vou explicar mais para você do Evangelho de João. Vamos fazer uma análise dos 18 primeiros versos deste Evangelho precioso. Depois da live, eu vou separar aqui um momento para responder perguntas, tanto sobre a lição quanto sobre qualquer outro assunto. Então, desde já eu peço que você curta esse vídeo, se você acredita que esse estudo aqui foi edificante para você. Compartilhe também com outras pessoas que você acha que podem também acompanhar esse estudo. E não deixe de se inscrever aqui no canal, a sua inscrição é fundamental, até porque por meio da sua inscrição eu posso aí notificar você sobre conteúdos novos. Nesta semana, por exemplo, nós não teremos somente a lição, mas já estamos preparando algumas coisas novas para que você possa assistir, melhorar a sua comunhão com Deus através do aperfeiçoamento do seu conhecimento da palavra dele. Tá, ok? Então se inscreva no canal, me siga também no Instagram, no YouTube, vai ser muito bom ter a sua companhia para juntos estudarmos a palavra de Deus, ok? Antes aqui de nós entrarmos no estudo, já podemos entrar no estudo? Antes de entrarmos aqui no estudo, deixa eu pedir uma coisa para você. Me escreve aqui nos comentários, me dizendo de onde você está acompanhando o estudo de hoje. Eu gosto de saber, o nosso público está pelo Brasil todo e em alguns lugares do mundo também. Então me escreve de onde você está acompanhando. E não se esquece de deixar a sua dúvida também depois sobre o assunto ou sobre qualquer outro tema, tá bom? Vamos então para o nosso estudo da semana. A história de fundo, o prólogo. O que é o prólogo? Prólogo é um escrito preliminar, é uma apresentação de uma obra, de um escrito. E João, nos primeiros 18 versos do seu evangelho, ele faz uma apresentação do evangelho, do tema do evangelho e do propósito principal dele ter escrito este evangelho. Nós já vimos que na conclusão, no capítulo 20, verso 31, João fala do propósito do seu evangelho. Só que aqui na introdução, ele mostra que não apenas ele quer que as pessoas creiam que Cristo é o Salvador, mas aqui nós vamos aprender que ele também quer que as pessoas entendam que Cristo é divino. Então a compreensão da natureza divina de Cristo, ela é muito importante no Evangelho de João, até porque o Evangelho foi escrito com este propósito, mostrar que Jesus Cristo é o Messias divino e que, portanto, Deus esteve entre os seres humanos. Ok? Vamos começar aqui o nosso estudo lendo os versos 1 a 4, e aí nós vamos dar uma passada aqui pelos 18 versos para você aqui ter uma ideia daquilo que João quer transmitir para nós sobre a pessoa de Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Quem é este Verbo? Eu vou explicar para você o que é esta palavrinha aqui, mas o verso 14 identifica. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Este Verbo que se fez carne e habitou entre nós, não há dúvidas, é Jesus Cristo. Tanto que dos versos 15 ao 18, João diz que João Batista
era a testemunha deste verbo divino. Então, verbo, você pode, por exemplo, quando ler João 1, trocar a palavra verbo por Jesus. Porque é Jesus aqui no contexto. Você poderia ler assim: no princípio era Jesus. E Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Jesus, e sem ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E aí, verso 14, você poderia ler: e Jesus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aqui João está claramente falando que Jesus Cristo não é simplesmente um mestre de boa moral. Cristo é muito mais do que um mestre moral. Cristo, de acordo com esse texto, era o Verbo divino, estava com Deus e era Deus. E ele também era a vida de todos os homens. A palavra verbo, ela é usada na Bíblia, na versão Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento. Ela é usada para se referir tanto a... é uma expressão tanto que se refere ao ato criador de Deus, quanto ao ato comunicativo de Deus. Por exemplo, no Salmo 33, versos 6 e 9, é dito assim, que Deus falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então, o verbo se refere à palavra de Deus. A palavra criadora de Deus. Quando Cristo é chamado de verbo, João está dizendo que Cristo é a palavra criadora de Deus. Ele é o agente ativo da criação. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, João se utilizou deste termo, verbo, que no grego é logos, que quer dizer palavra, e que é uma referência ao agente ativo da criação, Jesus. Ele utilizou esse termo, só João utiliza esse termo em referência a Jesus Cristo. Ele utiliza aqui em João 1 a 3, não é? Ele usa em 1 João 1, na sua primeira carta, e em Apocalipse 19:13. Por quê? Não é por acaso que ele faz este uso. Além de identificar Cristo como a palavra criadora de Deus, ele quer aqui informar as pessoas de mentalidade grega que o Logos divino, a palavra criadora, o agente ativo da criação, não é qualquer um. Deixa eu explicar para você. Filósofos gregos, como por exemplo Platão, eles ensinavam a existência de duas realidades, não é? Uma realidade espiritual e eterna e uma realidade material e perecível. Eles acreditavam que havia uma espécie de agente entre essa realidade espiritual e essa realidade material. Eles chamavam esse agente de logos, só que era um conceito muito etéreo. Não é algo definido. Eu usei o termo agente, mas não é o termo ainda apropriado. Era um conceito etéreo e abstrato, de uma espécie de intermediário que ligava a realidade espiritual com a realidade terrena. O que João faz? Ele pega esse termo logos e ele explica o seguinte: o logos não é um conceito etéreo e abstrato dos gregos, não. O logos é uma pessoa, Jesus Cristo. Então ele faz uma revelação sobre Cristo que é impressionante. Ele está dizendo que Cristo é tanto a palavra criadora de Deus, que age na criação. O que diz lá em Gênesis 1? No princípio, né? Deus falou, diz os versos subsequentes, Deus falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir, diz o Salmo 33. E Gênesis confirma isso. E disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, e por aí segue. Então, aqui esse texto está dizendo
Ao mesmo tempo que nos remete a Gênesis 1:1, esse texto está dizendo que Cristo é o mediador divino entre o céu e a terra. Ele é a palavra criadora de Deus. Ele é a expressão da intenção de Deus, do pensamento de Deus em salvar a todos aqueles que creem. É por isso que fala que o Verbo se fez carne. Ou seja, Cristo, a palavra criadora de Deus, ele manifesta-se na sua encarnação, manifesta a vontade de Deus em salvar a todo ser humano que nele crer. Tanto que João 1:12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então toda pessoa que aceita Cristo como Salvador e que aceita-o como Deus da sua vida, esta pessoa é reconciliada com Deus, porque o pecado nos afastou de Deus. E de acordo com 2 Coríntios 5:18-21, somos reconciliados por meio de Cristo. A partir de então, fazemos parte novamente da família celestial. E por isso somos filhos de Deus. Então, esse texto revela isso sobre Jesus. Diz também que o Verbo, a palavra criadora de Deus, o agente ativo da criação, estava com Deus. No grego, com, que é prós no grego, ele indica uma relação muito íntima entre Jesus e o Pai. E aí diz assim, ó, e o Verbo era Deus. Ou seja, está dizendo claramente que ele é Deus e que ele é uma pessoa distinta do Pai. Quando usa no grego a expressão estava com Deus, ou pros theos, está dizendo que ele é divino, porém distinto do Pai. Então a alegação de que em alguns círculos heréticos, que existiu desde o século II, de que o Pai e Jesus são a mesma pessoa, é um absurdo. Para João isso não existe. Até porque em João 17, quando Cristo ora a Deus Pai, para que Deus Pai, por exemplo, o glorifique, com a glória que teve com ele antes da fundação do mundo, de João 17:5, Cristo não está orando para o próprio Cristo, para ele mesmo. Ó eu mesmo, eu oro para que você me glorifique com a glória que eu tive junto a mim mesmo antes que houvesse mundo. Uma coisa absurda. Tá? Então João está dizendo que Jesus é divino como o Pai e é distinto do Pai. Isso é claro aqui no Evangelho. E diz aqui que ele é Deus. Por que isso é muito importante? Você tem que crer na divindade de Cristo, até por uma questão lógica. Se você disser que Cristo é um mestre moral apenas e que não é Deus, isso é incoerente. Sabe por quê? Analise comigo. Um indivíduo que é identificado como Deus. Alguém que diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Alguém que diz em João 10, verso 30, e o Pai somos um. Se ele estiver mentindo, ele pode ser qualquer coisa menos um mestre moral. Se você aceita o Cristo histórico, ou ele como um mestre de moralidade, mas nega a divindade dele, isso é uma contradição lógica. Como que você vai aceitar como mestre moral alguém que mentiu a respeito de si mesmo? Não tem lógica. C.S. Lewis aborda isso de uma forma muito interessante. Então, João está dizendo aqui o seguinte, a partir do momento que você aceita Cristo como Salvador, você também aceita o que a Bíblia diz a respeito dele. E João, na sua primeira carta, no capítulo 1, versos 1 ali a 3, ele fala que ele testemunhou isso aqui. Então João era um judeu cristão que ao ver as obras de Cristo, ao viver com ele não teve dúvidas. Não, ele realmente é o agente ativo da criação. Ele é o Logos divino. Ele é a palavra criadora de Deus. E é por isso que há uma citação que eu gosto muito, entre outras, de Ellen White, no livro Desejar Tuas Nações, página 9, que diz o seguinte: desde os dias da eternidade, Cristo era um com o Pai. Era a imagem de Deus, a imagem de sua grandeza e majestade, o resplendor da glória divina, como diz Hebreus 1:3. Não houve um momento em que Cristo não existiu. Tanto que em Isaías 9, verso 6, Cristo é chamado de
Pai da eternidade. É lógico que alguém chamado de Pai da eternidade não poderia ter sido criado. Atos 3,15 diz que Jesus é o autor da vida. O autor da vida, ele não pode ter um começo, ele não pode receber vida de alguém. Se ele recebe vida de alguém, esse outro alguém é o autor da vida e não ele. Ok? Então, o Evangelho de João nos mostra a coerência da doutrina bíblica da Trindade. Mostra que Jesus é eterno, sempre existiu com Deus o Pai e que ele é Deus. Tanto que o verso 3 chega a dizer: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Preste atenção nisso. Se Jesus tivesse sido criado por Deus Pai, esse texto seria ilógico. Porque se nada foi feito sem Jesus, então não houve nada no universo que Deus o Pai não tivesse criado juntamente com Cristo. E se Cristo foi criado e nada foi feito sem a ajuda de Cristo, então quer dizer que Cristo criou a ele mesmo? Um absurdo. Então não há meio termo aqui. Ou você aceita Cristo como Salvador e divino, pré-existente e eterno, ou ele mentiu a respeito de quem era, você não tem que aceitá-lo como um mestre de moralidade, porque simplesmente ele disse que era Deus, assumiu essas atribuições, então seria ilógico você ter a Cristo como mestre moral, se ele foi imoral em mentir que era Deus, e que é o único caminho que conduz à salvação e à vida eterna. Então essa é uma questão lógica. Você precisa analisar esses fatos, esses dados, obviamente, para tomar a sua decisão. E quando eu falo em decisão, aqui me vem à mente agora o versículo 10. Muitas pessoas hoje, assim como no passado, rejeitaram o verbo divino. Não quiseram aceitá-lo simplesmente porque Jesus não se adequava aos conceitos deles acerca do Messias. Aqui diz, vou ler aqui o verso 9 e o 10, que diz assim, ó: a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Jesus é a luz de Deus, né? E diz assim, o verbo, Jesus, estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Você já pensou que coisa triste isso aqui para Deus, para Jesus Cristo? Cristo fez todo o universo, diz Hebreus 1:3, juntamente com Deus Pai e com o Espírito Santo. E mesmo ele tendo feito o mundo, mesmo tendo vindo morrer para pagar a dívida que este mundo tinha para com a lei dele, o mundo não o conheceu. Apesar de todas as evidências, pessoas permitiram que Satanás as cegasse para a verdade e para a realidade. Isso nos mostra que não importa o número de evidências, se alguém não está disposto a crer, não adianta. Quando alguém não está disposto a crer, ele pode ver Cristo, por exemplo, ressuscitando um morto em decomposição há 4 dias, como aconteceu com Lázaro, mas se o indivíduo não está disposto a crer, até mesmo a ressurreição de alguém em decomposição não é suficiente para convencer um coração rebelde de que Jesus é Deus e que ele é o nosso Salvador. É uma triste realidade. Por quê? O pecado depravou tanto a natureza humana e o diabo cega tanto as pessoas que se elas não se permitirem conduzir pelo Espírito Santo, como diz Romanos 2,4, elas não enxergam o óbvio, elas não entendem a realidade. Porém, a boa notícia na Bíblia é de que no Evangelho de João, apesar de existirem 2 grupos gerais de pessoas que mantêm contato com Cristo, você e eu podemos escolher a qual deste grupo fazermos parte. Existem aqueles de João 1,12 que recebem o verbo divino como Deus, Senhor e Salvador, e eles se tornam filhos de Deus.
porque são reconciliados com Deus e agora são adotados novamente na família celestial. Esses são representados, por exemplo, pelos seguidores de Jesus, daqueles dias, das épocas atuais. Agora, existe um segundo grupo, que é o grupo incrédulo, de João 1,10. Apesar de o Verbo divino, Cristo, se manifestar no mundo, apesar dele ter feito o mundo e ter vindo morrer numa cruz para salvar este mundo pecador, muitos não o conhecem, muitos não o recebem, assim como os fariseus daqueles dias. E a Bíblia mostra esses dois grupos e que cabe a você e a mim escolhermos a qual deles pertencer. João 3, 16 a 21. Vou ler esse texto para nós, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Primeiramente, a salvação é disponibilizada a todos. A Bíblia não ensina que todos serão salvos, mas a Bíblia não ensina que Deus destinou a salvação apenas para alguns predestinados. Tá bom? Verso 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, a primeira razão para Deus enviar Jesus ao mundo é para que o mundo fosse salvo por meio dele. O propósito de Deus não é julgar primeiramente, é salvar. Só que o juízo ele acaba sendo inevitável, mesmo que o propósito principal seja salvar. Quem não aceitar a salvação, ele terá de ser julgado. Por quê? Porque ele não aceitou o meio provido por Deus para ele se reconciliar com Deus e a lei dele. E aí o verso 17 diz assim, verso 18. Quem nele crê não é julgado. Ou seja, você não passa pelo juízo de condenação. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E por que isso acontece? Romanos 5,9, é claro. Vou ler isso aqui para você entender e poder explicar para outras pessoas. Aqui diz o seguinte: logo mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A ira de Deus será derramada sobre o mal, sobre o pecado e sobre aqueles que se apegaram ao mal. A única forma de nós não recebermos a ira de Deus sobre o pecado é sendo justificados, perdoados, declarados justos pelo sangue de Jesus. É por isso que o texto diz, em João 3, 18, que aquele que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. O que a Bíblia quer dizer quando afirma que ele é o Filho unigênito? Como, por exemplo, em João 18. Esse termo no grego significa único da espécie. Então, Cristo é chamado desta forma porque ele é o único ser que pode ser considerado divino, por causa desta relação eterna que ele tem com o Pai. Em outros momentos eu comentarei com você sobre o significado do termo filho. Mas em João 5,18 e em João 19, verso 7, na cultura judaica, quando alguém dizia que era filho de Deus, não era que ele era gerado por Deus, mas porque ele era igual. Então, Cristo se identifica como o Filho unigênito, ele é o único ser que dessa natureza, que tem essa qualidade de relacionamento. Ele encarna ao mesmo tempo em que ele é divino. Então, ele é o único ser do universo que mantém esta relação com Deus o Pai, porque ele tem dupla natureza. Ok? Então, aqui não fala em termos dele ter sido criado. Ok? E agora, para nós finalizarmos aqui a nossa live, essa parte da live e aí eu responder algumas perguntas para você, eu quero mostrar para você aqui que, além de existirem esses dois grupos de pessoas com duas posturas diferentes diante do Verbo divino que é Cristo, o Evangelho de João nos mostra também que existe um outro tema bastante recorrente aqui no Evangelho de João, que é o tema da glória de Deus. Você lembra que eu tinha citado antes João 17,5 para provar que Cristo é um ser distinto do Pai, porque nesta oração sacerdotal Cristo não ora para ele mesmo.
Um absurdo ele falar com ele mesmo, não é? Então, no verso 5, ele diz assim, nesta oração: E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Mais uma vez, aqui falando da pré-existência de Cristo, ele já existia desde sempre, tanto que Miqueias 5, verso 2 diz que os dias dele são desde os dias da eternidade, ou seja, ele sempre existiu. Por isso, repito, ele é chamado em Isaías 9, verso 6 de Pai da eternidade. Só que, de acordo com a nossa lição, quando ele pede para que o Pai o glorifique, João usa as palavras glória e glorificar para se referir ao receber honra, tanto de seres humanos quanto honra de Deus. Então, Cristo, nessa oração sacerdotal, ele pede para que o Pai o honre, para que ele tenha o êxito final na sua obra. E a principal glória para Cristo é a cruz. Porque na cruz, Cristo reconcilia a humanidade com Deus. A cruz se torna uma ponte que liga o céu até nós e que nos liga até o céu. Por isso que Cristo é chamado em Mateus 23 de Emanuel, Deus conosco. O Verbo divino encarnou para que através da sua morte pagasse a nossa dívida para com Deus, nos reconciliasse com Ele, e aí esse Deus conosco, por meio da sua dupla natureza e por meio da cruz, liga-nos a Deus e liga Deus a nós novamente. A barreira, o abismo causado entre nós e Deus por causa do pecado, ele é superado pela cruz de Cristo. E por isso, como diz João 12, todo aquele que o aceita como Salvador, ele é considerado filho de Deus. Ele é reconciliado com Deus. E por isso você pode ter essa certeza. Você é uma pessoa como eu, luta contra os seus pecados. Eu tenho pecados contra os quais eu luto. Mas essa luta contra o pecado, ela não deve tirar a nossa certeza da salvação. Tá? Porque se você aceitou a Jesus como Salvador, você já é um filho de Deus. Você não será. Você é um filho de Deus. De João 12. E se você é um filho de Deus, e você continuar até o fim, se você perseverar até o fim, como diz Jesus em Lucas 21:19, na vossa perseverança, que ganhareis a vossa alma, a sua vida eterna, você não tem um porquê ter dúvidas da salvação. Só tem dúvidas da salvação quem não é somente, eu falo somente entre aspas, né? Porque já é uma coisa muito grave, mas quem é pecador não precisa ter dúvidas da salvação. Agora, quem é pecadeiro, sim. Quem vive na prática do pecado e quem não aceita Cristo como Salvador é um pecadeiro. Agora, se você aceitou a Cristo como teu Salvador, se você crê em Jesus como Criador, como Deus, como Salvador, se você aceita o Verbo divino na sua vida, você já é um filho e uma filha de Deus. Então, mesmo lutando contra os seus pecados, você deve ter certeza da salvação. Sabe qual é o problema? Muitas vezes o problema seu e meu também é nós olharmos mais para nós do que para Jesus. Quando você olha mais para você do que para Jesus, não tem como ter certeza da salvação. Mas quanto mais você olha para Cristo, o Verbo divino encarnado que pagou nossa dívida na cruz do Calvário, quanto mais você olha para Ele, mais certeza você tem da salvação. É aquele pensamento comum, porém muito importante, que diz assim: quando eu olho para mim, não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Jesus, não vejo como me perder. Então, João, aqui no prólogo, na introdução, na apresentação da sua obra, ele convida você a olhar mais para Jesus, o Verbo divino e Salvador, do que para você. João nos convida a nos apegarmos ao onipotente Jesus Cristo para sermos salvos e para termos o poder, a sabedoria e o direcionamento dele ao longo da nossa vida para obtermos as nossas vitórias. Só que para isso você tem que ser coerente.
em aceitar a Cristo não apenas como mestre moral, mas como o Verbo divino, a palavra criadora de Deus, aquela pessoa, não um conceito abstrato dos gregos sobre logos, mas aquela palavra criadora de Deus, aquele ser pessoal que serve de intermediário, de ponte entre nós e Deus, entre Deus e nós. Tudo bem? Vamos aqui responder algumas perguntas que vocês enviaram. O Nelson já me encaminhou aqui perguntas de vocês. Vamos responder essas perguntas. Eu espero que o estudo tenha sido útil para você. Escreve aqui nos comentários, olha, o estudo foi útil ou não? Coloca aqui. Se você gostou do estudo, escreve um amém. Se não gostou do estudo, coloque aqui uma observação. Olha, melhore nisso. Vai ser importante a sua participação, tá? Aqui temos algumas perguntas gerais, tá bom? E vamos aqui começar com algumas perguntas sobre o assunto que o Nelson me mandou aqui, aí depois eu vou para outras gerais que vocês enviaram, tá? O Lucas Mateus escreveu assim: então o Espírito Santo também é o Logos? Veja, o Espírito Santo ele é também eterno, mas ele nesse contexto não é chamado de Logos. Por quê? Por causa da sua função. Veja, Cristo, Deus Pai e o Espírito Santo têm a mesma natureza. Colossenses 2,9 diz, por exemplo, que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não é mais e nem menos. Já, por exemplo, Hebreus 9,14 chama o Espírito Santo de Espírito Eterno. Então ele também tem atributo da divindade. Ele é até chamado de Deus em Atos capítulo 5, versos 13 e 4. 1 Coríntios 2, 10 e 11 demonstra que o Espírito Santo tem a capacidade de saber o que está na mente de Deus. Então somente um Deus pode entender o que outro Deus pensa, outro ser pensa. Tá? Então o Espírito Santo ele tem a função de glorificar a Cristo. Ele não tem a função de ser o Logos, aquele que liga Deus e a humanidade. Tá? Agora, se você interpretar Logos como a palavra criadora de Deus, você pode entender que Cristo é o Logos, que o Pai faz parte da criação por meio, diríamos, do planejamento, Cristo é a palavra ativa e o Espírito Santo entra ali com o seu poder. Porque você vê na Bíblia as três pessoas da divindade envolvidas tanto na criação quanto na redenção. Mas realmente, apesar de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito ter a mesma essência divina, quem assume a função de Logos no Evangelho de João é Jesus Cristo. E o Espírito Santo é aquele que conduz as pessoas ao Logos encarnado. Você vai para João 16,14. E Cristo fala que o Espírito, ele fala assim, o Espírito me glorificará. Tá? Então não quer dizer que o Espírito não crie, mas quer dizer que ele tem uma outra função. Então, em resumo, entenda isso. Na Trindade, as três pessoas têm a mesma essência, o mesmo poder, o mesmo caráter amoroso, mas são pessoas distintas com funções distintas. E essas funções são subordinativas. O Filho se submete ao Pai, o Espírito se submete ao Filho. Olha a humildade que existe entre as três pessoas da Trindade. Tem a mesma essência, mesmo poder, mesmo caráter, mas assumiram funções distintas no plano de salvação. Tá bom? O Diego também fez uma pergunta muito boa, que nem o Lucas Mateus. Quais livros apologéticos sobre João 1 a 3? Apologética, né, é uma palavra, da palavra grega apologia, que significa defesa. Então, apologética é a defesa racional da fé cristã. Existem obras muito interessantes. Por exemplo, para mostrar que a tradução, o novo mundo das Escrituras, dos nossos, que respeitamos muito, né, testemunhas de Jeová, nossos irmãos, eles dizem, alguns vão ficar bravos de eu chamá-los de irmãos, mas eu chamo qualquer pessoa de irmão.
Mesmo que tenhamos crenças diferentes, né, somos criados pelo mesmo Deus. Eu gosto de usar o termo irmão não apenas para aqueles que são irmãos na fé, tá? Como João 1,12 ensina, mas podemos ser irmãos também pela criação. Então, eu gosto de tratar todas as pessoas de forma igual. Mas veja, ali em João 1,1, na tradução Novo Mundo, ao invés de constar assim, ó, que o verbo era Deus, tá assim, ó, e o verbo, ou a palavra, na verdade, está ali, que aí a palavra, tudo bem, Cristo é a palavra criadora de Deus, tá assim, que a palavra era um Deus. Então eles colocam Deus com letra minúscula, para indicar que Cristo é inferior ao Pai. Só que essa tradução, ela está totalmente distorcida. Existem umas questões gregas que demonstram que a tradução como nós temos é correta e não a tradução das Testemunhas de Jeová. Mas algumas coisas que eu posso te indicar, já que tu perguntou alguma obra apologética, ó, tem um livro antigo que eu gosto muito, eu creio que deve estar na internet, em PDF, eu tenho ele físico, mas não tenho ele em PDF, é o livro Radiografia do Jeovismo, de Arnaldo Cristianini, Cristianini com CH. Esse é um livro interessante. Você vai aprender argumentos para ajudar uma sincera testemunha de Jeová a perceber os erros doutrinários da sua denominação. E ali é um capítulo em que ele apresenta os argumentos gregos, do texto grego, para traduzir que o verbo era Deus e não o verbo era um Deus com letra minúscula. Tá? Uma outra obra que eu indico para você, aí já é um comentário bíblico. Eu tenho um comentário, entre outros, da série Cultura Bíblica, da editora Vida Nova. Os comentários do Novo Testamento estão na capa azul. Eu me lembro que o comentário do Evangelho de João é de F.F. Bruce. E ele faz uma análise bem interessante ali de João capítulo 1. Agora, você pode também optar por uma obra de teologia sistemática. Tem, por exemplo, de Millard Erickson, que é bem interessante, que você pode adquirir. E tem outras obras, tem também de Wayne Grudem. Então, material tem de sobra, tá? Para você estudar sobre o Evangelho de João. A Jéssica perguntou o seguinte: o senhor acabou com o antigo blog do Namira? Lá o senhor tirava muitas dúvidas. Realmente, Jéssica, o blog ainda tem o blog do Namira. Eu não alimento mais porque eu não estou mais trabalhando na Novo Tempo. Eu trabalho hoje para Novo Tempo, mas não na Novo Tempo mais. Tá? Então, tem mais ou menos uns 3 anos que foi decidido por algumas questões de ordem de trabalho, né? Já que eu estava vendendo alguns cursos, então acharam que não seria bom conciliar ambas as coisas. E eu tenho que respeitar, obviamente, a opinião dos meus líderes que assim pensaram. Então, por isso eu acabei desligado da Novo Tempo, mas eu trabalho para Novo Tempo, apresentando o Namira em português na segunda noite. Hoje, por sinal, estarei ao vivo à noite. E quarta noite o espanhol. Então, esse foi um dos fatores que me levou a não alimentar mais o blog, tá, do Namira. Eu tinha o meu blog, acabou tendo uma invasão de um vírus, aí tiramos ele do ar. Eu até vou ver a possibilidade de recuperar os artigos para disponibilizar de novo, tá bom? Mas no momento seria isso. Eu estou preparando aí um projeto, uma plataforma. Recomendo que vocês fiquem bem atentos, que lá eu vou poder postar mais cursos e coisas para vocês, tá bom? Mas no momento não estou assim podendo alimentar isso porque hoje eu trabalho para Novo Tempo, né, em dias específicos, mas não trabalho lá mais, tá ok? Vamos ver aqui mais perguntas. Eu assisti o seu seminário sobre mortalidade da alma. Era bom o senhor fazer uma revista na TV Novo Tempo sobre mortalidade da alma. Obrigado, Lucas, pela confiança. Deixa eu te dar uma notícia interessante. Essa semana que se passou, eu terminei um estudo bíblico para Novo Tempo. Mesmo eu não estando trabalhando lá na Novo Tempo, eu fiz esse material gratuitamente, tá? Cedi horas do meu dia para esse projeto,
Me senti honrado de receber esse convite, tá bom? E aí eu fiz um estudo bíblico para Novo Tempo, chamado Na Mira da Verdade. E o estudo bíblico é Textos Difíceis da Bíblia. E nesse estudo bíblico eu coloco alguns dos textos sobre a imortalidade da alma. Então esse estudo vai sair por fevereiro do ano que vem. Só que eu vou abordar esses estudos de uma forma ainda mais profunda numa plataforma que eu estou preparando, tá? E essa tua ideia de preparar um estudo bíblico, essa é uma ideia também bem interessante. Poderíamos preparar um estudo sobre isso. Eu te agradeço por você ter assistido a esse seminário que está disponível aqui no canal do YouTube. Tá bom? Oi, amigo. Livro... Ah, bem lembrado. O Nelson me lembrou de uma coisa, amigos. Eu tenho um e-book, um livro. Eu vou voltar a imprimi-lo, mas se você quiser, a princípio, sobre o Espiritismo. Ali tem umas 10 lições que você poderia ter aí para você fazer um estudo mais profundo deste assunto. Eu vou preparar algumas coisas mais, depois eu vou trocar uma ideia também com o Nel sobre isso, mas é um material que pode te ajudar e muito. Eu vou deixar depois na descrição o link, tá bom? Para você poder conhecer esse material também. Mas você me deu uma grande ideia, eu vou produzir mais coisa a respeito, tanto em vídeo quanto em material escrito, porque tem muita coisa boa. Olha, tem muita coisa boa mesmo, tá? Ó, a Mary Souza está assistindo de Brasília e gostaria de fazer uma pergunta. Por que quanto mais tentamos andar nos caminhos de Deus, mais somos tentados aos caminhos maus? Aí tem duas razões. Primeira, a nossa natureza pecaminosa. E segundo, e na verdade eu colocaria isso em primeiro lugar, mas eu só mencionei por ordem, mencionei numa ordem diferente, mas é Satanás. Temos a nossa natureza pecaminosa e Satanás. Você quer ver como a nossa natureza é complicada? Vou ler aqui para você, vou mostrar para você esses dois agentes. A nossa natureza corrompida, depravada, e Satanás, como os dois principais agentes, diríamos assim, que nos levam a andarmos naquilo que é errado. Ou nos levam a querermos aquilo que é errado, porque o Espírito Santo nos freia, nos refreia para não andarmos no errado, tá? Jeremias 13, 23, tem um texto aqui que eu acho muito interessante. Vou ler aqui para você. Pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Aqui está uma verdade. Assim como um etíope não pode mudar a cor da sua pele, ou um leopardo tirar as suas manchas, você e eu não podemos fazer o bem, porque somos acostumados ao mal, temos uma natureza pecaminosa. Como diz Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então esse é o primeiro motivo. Nós temos uma natureza pecaminosa. Só que o que acontece? Em Romanos 6, Paulo diz que quando aceitamos a Cristo, nós somos libertos do poder do pecado. Então, vamos ter mais vitórias do que derrotas. Podemos ter mais vitórias do que derrotas. Só que no capítulo 7 de Romanos, Paulo apresenta uma outra realidade. Nós, mesmo tendo sido libertos do poder do pecado, não somos libertos da presença do pecado. E aí, por não sermos libertos da presença do pecado, muitas vezes nós vamos assim nos expressarmos pesarosamente, como o apóstolo Paulo aqui em Romanos 7, verso 22, 21 em diante. Não, vamos ler aqui do verso 18, Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, quando ele fala carne, é a natureza, não é o corpo. O corpo não é mal, tá?
1 Coríntios 6, 19 e 20. O corpo é o templo do Espírito Santo. Então, carne aqui é sinônimo de natureza pecaminosa. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Olha que interessante. Quando aceitamos a Cristo, Ele implanta uma nova natureza em nós. E somos libertos do poder do pecado, como diz Romanos 6. Só que nós não somos libertos do poder da presença do pecado. Por quê? Porque o querer o bem está em nós, porém não efetuá-lo. Verso 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, olha, essa é a luta do cristão. Você tem que entender e aceitar que esta será a sua luta, assim como é a luta de todos os demais cristãos, até a volta de Jesus. Só que no verso 24, há também uma esperança. Desventurado o homem que sou, por ter essa constante batalha, não é? Entre as duas naturezas. Quem me livrará do corpo dessa morte? A esperança está no verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. E aí no capítulo 8, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mesmo que você não tenha sido liberta da presença do pecado, mas do poder dele, você já não é mais condenada, porque você está em Cristo Jesus. E aí diz Romanos 8, especialmente no verso 4, o Espírito Santo vai implantando a lei dele, a lei de Deus no seu interior. E isso é um processo que leva a vida toda. E aí tem o segundo agente, obviamente, que além da natureza pecaminosa é o diabo. Ele cria circunstâncias para nós termos lutas maiores, porque ele tem prazer em causar dor ao coração de Deus. Tá bom? Então essa é a nossa realidade. Mas não desanime. Leia Romanos 6, 7, 8. São capítulos muito preciosos que vão ajudar você, Mary, a tirar esta dúvida e a você entender sobre o amor de Deus derramado na sua vida, apesar dessa luta entre as duas naturezas, tá? Vamos ver aqui mais perguntas. Aqui, o Na Mira da Verdade acabou, responde as pessoas entenderam errado, realmente entenderam então errado. Veja, o Na Mira da Verdade não acabou. Então eu parei de trabalhar, eu parei de ser um funcionário, um obreiro da Novo Tempo. Antes eu tinha uma rotina, né? Além de apresentar o Na Mira, eu cuidava do blog do Na Mira da Verdade, produzia artigos, trabalhava na rádio Novo Tempo, apresentando lições da Bíblia. Aí, por causa dessa mudança de contrato, hoje eu só vou lá para apresentar o Na Mira em português nas segundas-feiras e em espanhol na quarta-feira. Então, veja, eu não trabalho mais na Novo Tempo, lá dentro, mas trabalho para Novo Tempo. E eu tenho ido também em algumas caravanas, nas caravanas Novo Tempo. Então, minha função é essa agora, segunda e quarta lá à noite, e participo de algumas caravanas, tá bom? Houve essa mudança de contrato, mas eu continuo na mira, pelo menos por enquanto, continuo lá no Na Mira da Verdade, tá bom? Vamos ver aqui. Olha, essa pergunta é muito importante. O que fazer quando não consigo parar de assistir pornografia? Vou te dar umas dicas. Veja, todo homem teve ou tem algum problema, infelizmente, com isso. Na época que eu era criança, vamos ser muito francos e abertos, eu não gosto dessa
de uma frescuragem que tem por aí de que apresenta todo mundo como se fosse um perfeitão. Não, aqui você tá vendo um amigo, um irmão pecador como você. Eu lembro que na minha infância, ainda mais quando eu não era um cristão, os meninos, quando queríamos uma revista de uma mulher nua, era muito difícil conseguir. Se você é da minha época, você vai lembrar disso, né? Não podia comprar. Muitas vezes os meninos negociavam com os que tinham de maior idade para comprar para eles e depois trocava por alguma coisa. Era isso. Hoje, a pornografia está na palma da mão. Então, o vício potencializou e muito. O que tem que fazer? Veja, isso aqui mereceria um vídeo longo. E eu vou preparar algo mais sobre isso. Porque não dá para eu falar tudo que pode e deve falar sobre esse assunto. Mas existem algumas coisas. Veja, eu não gosto dessa abordagem que só diz assim, ó, pare de assistir pornografia. É a mesma coisa que dizer para uma pessoa viciada numa droga, ó, pare de usar droga. Inútil. A pessoa que está viciada numa droga, ela sabe que tem que parar de usar a droga, só que ela não consegue. A pessoa viciada em pornografia é a mesma coisa. Ela sabe que deve de parar com o vício. Ela sabe que esse vício está estragando a saúde dela, mas ela não consegue de qualquer jeito, tá? Porque o cérebro se acostuma com aquela alta produção de dopamina. Então o estímulo da pornografia produz aquela dopamina muito mais facilmente. E o cérebro se acostuma com essa dopamina ruim, diríamos assim, porque é produzida do jeito errado e de uma forma exagerada para o organismo. Então o vício é algo muito mais profundo do que simplesmente parar. Dizer assim, ó, faça isso e não faça aquilo, faça aquilo e não faça aquilo outro. Não adianta. Então o que eu recomendo para você, entre outras coisas? A primeira coisa que eu recomendo para você é falar com Deus sobre o seu vício. Dizer assim para ele, Senhor, eu estou passando por esse problema, eu gostaria de vencer, mas às vezes eu também não quero vencer. Às vezes eu quero continuar ali. Mas, Senhor, eu estou consciente de que eu preciso mudar. Por favor, Senhor, me ajude. Então, o primeiro passo, conversa francamente com Deus sobre o seu vício. Segundo passo, eu recomendo muito que você faça uma psicoterapia com um bom psicólogo, uma boa psicóloga cristã. Tá? Por quê? Se você tiver uma carência afetiva muito profunda, isso vai contribuir para você buscar suprir isso na pornografia. Então veja, se você não resolver isso, vai ficar sempre aquele gatilho disparando à vontade. Se você, por exemplo, tem problema de transtorno de ansiedade, o teu cérebro pode ter aprendido um caminho errado, uma forma errada de resolver a ansiedade. Então, quando você está ansioso ou ansiosa e você quer relaxar, você vai para a pornografia. Então, se você tratar o transtorno de ansiedade com boa psicoterapia, o teu cérebro vai aprender outros caminhos para lidar com a ansiedade, para não ir necessariamente à pornografia. Tá bom? Essas são algumas coisas que eu posso te dizer agora, por causa do nosso tempo. Mas eu vou te dizer uma coisa, é uma luta. Se você tiver recaídas, não desanime por causa da recaída. Você sabe como que se mede a vitória de uma pessoa viciada em droga? E eu vou aplicar isso à pornografia também. Se uma pessoa usava droga todos os dias, mas passou a usar uma vez por semana, ela já é vitoriosa. Aí ela depois aumentou o tempo, passou a usar a cada 15 dias, vitoriosa. Passou um tempo, ela teve uma recaída lá depois de 3 ou 6 meses, vitória. Vai jogar toda a vitória passada fora por causa de uma recaída? Não faça isso. Agradeça a Deus pela vitória. Passou um ano e pode ter tido uma recaída? Foi ruim? Foi. Foi doloroso? Foi. Mas não joga fora as suas vitórias por causa da recaída. Então, com a pornografia é a mesma coisa. Se você diminuiu em relação a antes, você já está no caminho da vitória.
Tá bom? E aí eu vou dar aqui um outro conselho que eu lembrei agora, né? O que Paulo fala em 1 Coríntios 7,9? Caso não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que ver abrasado. Não tem como, na nossa sociedade erotizada, ter uma vida sexual pura sem ter um casamento e uma vida sexual satisfatória. Não tem como. A não ser que a pessoa tenha recebido o dom do celibato. Aí é uma outra história. Mas são exceções, não são a regra. Tá? Então o que eu te sugiro? Conversa com Deus francamente sobre o assunto, busca psicoterapia e tenha um bom casamento ou melhore a sua vida sexual com o seu cônjuge. Tá? Vai se reeducando, porque a tendência, infelizmente, é querer repetir tudo aquilo da pornografia na relação com o cônjuge, aí também já vai ficar ruim. Então tem que fazer um trabalho realmente. Tá bom? Então siga essas dicas aí e eu creio que vai ser uma bênção para você. Estamos já chegando ao final, amigos. Dá tempo de eu responder, Nelson, mais algumas perguntinhas? 1 minuto? Mais uma pergunta? Então vamos aqui. A última. Vamos responder a última pergunta. E aí, amigos, segunda-feira que vem, tá? 16 horas, queremos estar aqui novamente com você. Vamos estar com você novamente para irmos para a próxima lição do Evangelho de João. A próxima lição, Testemunhas de Jesus como o Messias. Tá bom? Vou esperar você. Se inscreva no canal para você poder ser notificado. Tá bom? E participar conosco. Tem outras aqui perguntas. Vamos ver mais uma. Tá? Aqui tem uma que foi se repetindo, da Juliela. Fala assim, ó. Em Cantares 5, verso 1... Salomão estaria chamando seus amigos para comerem do mesmo fruto que ele come no jardim de sua esposa, referido no capítulo 4, 16, já que sabemos que é a sua própria esposa. Realmente, ó, a palavra jardim em Cantares, tá? Ela é um eufemismo para a vulva da mulher. Tá? É um eufemismo. Então, o que isso significa? Que ela está convidando ele, sim, para o ato sexual. Só que no capítulo 5, verso 1, você vê uma distinção entre o momento em que Salomão entra no seu jardim, ou seja, tem uma relação sexual com sua esposa, e o momento em que os amigos celebram a união dele com a esposa. Tá? Verso 1, ó. Primeiro, olha como esse texto aqui é forte. Ó. No verso 16 do capítulo 4, ela diz assim: venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Ela está chamando ele para o sexo. Ela está dizendo, venha penetrar-me, abertamente. Ou seja, em Cantares não tem frescurite. A mulher toma sim iniciativa, porque Deus está dizendo para a mulher o seguinte: minha filha, você é a imagem e semelhança minha como homem. Então você também tem que ter os seus desejos atendidos. Então, em Cantares é um livro para a mulher se destravar, sexualmente falando. Tá? E aí o capítulo 5:1, ó, já entrei no meu jardim, minha irmã, minha noiva. Ou seja, ele corresponde. Aí ele descreve e tal. Só que aí depois, ó, no final do verso 1, já entra em cena amigos, mas não para desfrutarem do mesmo jardim, mas para celebrarem a união dele com a esposa. Ó, comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Não está falando que é uma referência agora ao jardim que pertence a ele. Tá bom? Aqui já é uma outra referência. Eu tenho um livro sobre a sexualidade, um livro de Cantares. Em outro momento eu darei mais informações a respeito. Tá bom? Queridos, ó, muito obrigado pelas perguntas preciosas. Ó, não desanime se a sua pergunta não foi respondida. Isso é mais do que natural. Fazemos uma live, respondemos algumas perguntas, teremos outras lives para você participar e fazer a sua pergunta, tá ok? Deixa alguma sugestão aqui nos comentários, lembra-se de se inscrever no canal e de compartilhar com as pessoas. Você também que me acompanha pelo Instagram, siga-me aqui, vai ser um prazer ter a sua companhia. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo restante de tarde, uma semana muito feliz e abençoada. E na segunda-feira que vem, então, 16 horas, estaremos aqui ao vivo novamente. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.